O grupo Encefo é uma família de leões perfeita. Filhotes com 2 mães dedicadas. 2 pais fiéis para protegê-los. Mas eles têm adolescentes. E isso cheira a problema. Passar de filhotes para predadores não é fácil. Eles precisam aprender como caçar e como encontrar sua independência mesmo sendo leais à família. Erros adolescentes podem ter consequências terríveis. Eles enfrentam traições, isolamento e mortes. Essa é a jornada deles para a vida adulta através de provações e tribulações do orgulho adolescente. Caçadores da África. Orgulho adolescente. Todas, menos as dos adolescentes. Eles têm seus próprios problemas. São 7 deles, com idade entre 1 e 3 anos. A maioria machos quase adultos. Como todos os adolescentes, eles enfrentam uma difícil transição para a maturidade. Mas esses adolescentes são sortudos. Os 65 quilômetros de território deles é sobre o rio Luanga, o melhor local para os leões nessa área. Nascidos 8 semanas atrás, os novos filhotes já são grandes o suficiente para interagir com a família e até mesmo com 2 machos grandes que passam tempo com eles. Os filhotes no ano passado foram todos ignorados. Mas então eles formaram uma gangue. Estes adolescentes estão, na linguagem humana, em idade escolar. Eles têm sua própria professora, uma irmã mais velha. Apesar de já ter tamanho de adulta, ela ainda é jovem e brincalhona. A vida era perfeita, até que os 6 novos filhotes chegaram e roubaram a cena. As mães estão muito ocupadas e agora não dão muita atenção aos antigos bebês. As tias e a avó também já estão perdendo a paciência. Os adolescentes famintos podem participar das refeições, contanto que eles vão para o final da fila. Os filhotes são tratados como realeza e até roubam comida dos machos maiores. As mães precisam de comida extra para produzir leite para os filhotes. Os machos não estão felizes em dividir. O antílope, roubado de um leopardo, não vai durar muito. As tias tentam comer sua parte discretamente, até que a gangue adolescente as encontre. E eles se esquecem do que é educação. Os jovens famintos sempre infringem as regras do grupo. Os machos maiores afugentam os adolescentes. A lição mais importante que os jovens vão aprender é caçar. E é hora da aula. A comida favorita da família é o búfalo. Milhares deles vêm para o rio tomar água. Mas cada um tem meia tonelada e chifres e cascos que podem matar os leões. A irmã mais velha e professora
Escolhe um alvo mais fácil para demonstrar. Caçar requer mais esforço. Os 3 irmãos têm 18 meses e poderão continuar com a família por mais ou menos 2 anos. Depois, eles vão ter que se virar sozinhos. Os hipopótamos descansam no rio pela manhã, mas à noite vão para a terra para pastar. Hipopótamos bebês são uma refeição comum, mas os adultos são imensos, bem maiores que os búfalos, com 50 dentes compridos e mal-humorados. Essa manhã, a gangue de adolescentes cercou um deles e o está impedindo de voltar ao rio. O possível predador e a possível presa travam uma batalha. Os jovens leões tentam intimidar, enquanto o hipopótamo escapa dando a volta. A conversa de pássaros coloridos distrai os adolescentes famintos. Uma colônia de abelharucos africanos fazem seus ninhos na margem do rio. Eles se estendem por mais de 2 metros pela areia fofa. Os leões não nasceram sabendo o que é melhor para comer, e nem se eles podem comer os passarinhos. Os anos que levarão para que eles aprendam a ser verdadeiros leões podem ser os mais desafiadores de toda a vida desses leões. Os leões costumam ser mais ativos à noite, mas esses são adolescentes. Os hipopótamos estão desbravando a terra para se alimentar. Eles pastam e comem frutas caídas durante a noite. Para os leões com fome, 3 toneladas de carne se movendo em câmera lenta estão chamando problemas. Se eles trabalharem juntos desta vez, tantos leões assim serão capazes de abater um hipopótamo. No entanto, o hipopótamo é mais intimidante do que eles. O enorme volume do corpo dos hipopótamos significa proteção. Assim como seus dentes maciços, pés fortes e coragem de um soldado. Leões adolescentes têm atitude também. E eles lutam com os hipopótamos, assim como matadores com os touros. Para os leões, isso é metade brincadeira e metade verdade. Leões experientes dificilmente lutam com hipopótamos adultos. Eles são perigosos demais. Porém, os adolescentes continuam tentando.
Algum dia, eles irão aprender a buscar os filhotes ou algum adulto frágil, que são as presas mais fáceis. Depois de afugentar os hipopótamos, a irmã mais velha leva seus alunos para a aula. Caçar antílopes requer trabalho em equipe e eles praticam isso a maioria das noites. Eles se espalharam. A ideia é conduzir um impala ou um pucu em uma emboscada. Antílopes são mais rápidos que leões e eles trabalham juntos também, em um chamado de alarme. É hora dos adolescentes testarem sua estratégia. As leoas têm trabalhos diferentes na caçada. Algumas ficam nas pontas, à esquerda ou à direita. Outras vão para o meio para a emboscada. Uma vez que uma leoa aprende o seu trabalho, ela cumprirá esse papel para o resto de sua vida. A gangue de adolescentes volta para o grupo. Há um estrondo, como um trovão distante. Uma corrida de búfalos. As caçadoras profissionais, as leoas, estão no trabalho, cortando com seus chifres e dando coices com as patas. Ele pisa e chuta um dos leões. Atrás dele, sem querer desistir, vão os 3 irmãos. O resto do grupo os deixa para lá. Os 3 irmãos seguem o rebanho de búfalos por toda a noite, para fora do território do grupo. Mas depois de poucas horas, eles perdem o búfalo e o seu orgulho. Os 2 machos dominantes do grupo voltam de defender seu reino e encontram sua família, esgotada e ferida. As mães estão bem, recuaram cedo na caçada. Faltam 4 jovens, 3 irmãos e um outro de 1 ano. Uma das pernas do outro adolescente está sangrando. As lesões são comuns. Um dos adultos machos até cortou o olho, mas isso é o de menos. A sua filha, a irmã mais velha e professora dos adolescentes, está gravemente ferida. É a perna traseira esquerda. Ela tem sorte em ter o seu grupo. Felinos solitários, como os leopardos, morrem de fome quando não podem caçar. Uma noite de destruição adolescente devastou todo o grupo. Os 2 machos adultos não vão ficar para ajudar. Muitas vezes eles se separam para patrulhar suas fronteiras e cobrir mais território. É o ápice da estação seca. E cada leão do grupo controla alguns quilômetros das areias de rio, a única água nas proximidades. Os leões quase nunca se aventuram fora de seu território para não se encontrarem com seus vizinhos rivais.
No entanto, nesta manhã, os 3 irmãos adolescentes estão fora do território do grupo pela primeira vez. Aos 18 meses de idade, eles são muito jovens para deixar o grupo, mas um instinto de dependência já existe. Eles saem em busca do café da manhã. Eles são um pouco arrogantes e são confiantes. Este é o começo de uma grande aventura. A carcaça do hipopótamo já está velha e não sobrou quase nada. O líder deixa os 2 mais novos agarrarem o que quiserem. Uma pata não tem muita carne, apenas ossos e tendões. Eles precisam tomar cuidado. O estômago deles não está acostumado a digerir carcaças, mas talvez seja algo que eles terão que se acostumar. Como adolescentes machos, eles são propensos a lutar. Mas a rivalidade entre irmãos poderia despedaçar a coalizão e eles... Os 3 irmãos em Cefo ficam ali até todos os outros leões terem ido embora. Confusos e sem autoconfiança, eles procuram por conforto. Um dos irmãos não está se sentindo bem. Eles são 3 adolescentes fujões. Aventureiros, descobrindo como o mundo funciona por conta própria. Alguns dias depois, o grande macho retorna para a família em Cefo como se nada tivesse acontecido. Eles são a sua principal família. Nós não sabemos o que ele pensa ou sente, e nem entendemos os segredos de um leão. É uma traição muito antiga. Os filhotes estão todos lá, incluindo o que foi rejeitado. Ele está bem agora, só um pouco menor do que o resto. Finalmente, sua mãe cedeu. Antes ignorado por sua mãe e irmãos, o sobrevivente sortudo tem uma relação bem especial com o pai. Cinco dos filhotes são machos e poderão formar uma equipe formidável em 2 ou 3 anos e até mesmo cuidar de seus próprios pais. Quando o rio seca, encolhe as piscinas dos hipopótamos. Os machos dominantes não estão felizes com seus quartos recém-confinados.
Se não for pego por um hipopótamo dominante, pode ser por um crocodilo. As lesões são inevitáveis. Sob a cobertura da escuridão, um hipopótamo ferido recua para o banco de areia. Com sorte, a escuridão e um arbusto denso o esconderá. Mas ele dá de cara com as mães em Céfo. E não tem chance. O grande macho se encarrega da festa. Um hipopótamo adulto é uma refeição abundante, mais do que suficiente para todos os leões. Porém, existe uma tensão inesperada. Um crocodilo tenta se juntar a eles. É bem perigoso, até para ele. As mães em Céfo estão bem chateadas. O macho apareceu com os adolescentes errados. Ele trouxe 2 adolescentes bastardos, esperando que eles fossem alimentados. É como a ceia de Natal mais constrangedora. E os convidados indesejados não têm muita educação. Eles não sabem que os adolescentes têm que ir para o final da fila e não podem fazer bagunça. A raiva de uma das mães fica mais evidente. Os 2 adolescentes intrusos exageram e estão em sérios problemas. Agora, eles têm que ir embora. Outros animais ficam desesperados nos últimos dias da estação seca. Quando a chuva chega, os antílopes podem tomar água onde quiserem e percorrer toda a margem do rio procurando um bom pasto. A família não os vê desde a luta com os búfalos.